Um momento a todos, está no ar o nosso puro suco de ódio, o Corneta Alvirrubra. Esse que nos fala é Caio César. E em nome de todos do programa, já começa aqui desejando um feliz Dia das Mães a todas as mamães do mundo todo. Um aquele abraço apertado, mas especial para as mães, as avós, bisavós, tataravós, madrinhas, seja elas de sangue ou não, alvirrubras. E agradecer-lhes, é claro, pela dádiva dos nossos nascimentos. Agora, em meio a esta celebração importantíssima, infelizmente, né, ainda temos que lamentar a morte de 2.606 pessoas no dia de hoje, que compõem, né, um total de 421 mil óbitos, né, causados pela pandemia do coronavírus, sob a tutela mais do que irresponsável da presidência da República e suas forças aliadas. Hoje, dia 9 de maio de 2021, aconteceu uma coisa muito chata, gente. Aconteceu um negócio assim, muito chato mesmo. Muito chato demais, assim. Que foi a questão, né, da torre da GVT, que explodiu, né? Houve uma explosão aí muito chata, né? O pessoal aí da antena de sinal 4G, né? Do pessoal que traja três cores, hoje ela se arrombou todinha, né? Porque hoje foi mais um final de semana qualquer em que o Náutico bate o Santa Cruz, que é o certo. Agora, para demonstrar essa sensação extremamente preocupante, porque estamos de fato preocupados com o sumiço dos amigos tricolores, né? Gostaríamos que Caio, nosso amigo Caio Reiter, desse as boas-vindas e trouxesse alguma notícia sobre o pessoal. Estou preocupado, Caio. O problema, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, mas o problema é o seguinte, é que eu também estou muito preocupado, porque meu amigo Renan, ele sumiu desde as 18 horas da noite de hoje. Outro amigo meu, nosso amigo Carlos, da Caixa, da P10, Betinho, também conhecido como Betinho, também é outro que sumiu, né? Desde o final do jogo, e assim, ele foi meu vizinho por vários e vários anos ali, perto, nas redondezas do Polo Evangélico do Recife, no centro da cidade. E, assim, na época que eu morava lá, nunca me faltou internet. E aí, hoje, desde que acabou o jogo, a internet dele sumiu, eu não sei porquê. Mas, enfim, espero que tenha o reabastecimento do serviço para todos os nossos companheiros, né? Enfim, fora disso, a gente tem muito o que falar do jogo mais para frente e vamos que vamos para a final. O Náutico displicente poderia ter metido uma goleada e não conseguiu submeter isso. É um ponto que a gente precisa frisar mais no decorrer do programa. E vamos que vamos. Eita porra, ó a bomba aí, ó. Lascou-se foi tudo. Ó, ele que, né, no último programa da gente aqui, saudou os tricolores pela vitória do Sport sobre a gente na última rodada da primeira fase, que não valia nada, né? Felipinho, meu amigo, você achou algum tricolor? Por favor, nos ajude a encontrá-los. Bom momento. Bom momento a todos. Não, velho, não achei nenhum. Até porque eles não ganharam nenhum clássico esse ano, então não tem como encontrar. A GVT deles explodiu. A gente não vai ficar sem ver cara de tricolor até metade da Série C. E olhe lá. 2-1 foi pouco. Mas, assim, para ser justo, eu queria pedir aos colegas que a gente não zoasse tanto o Santa Cruz, porque, porra, não tem graça, velho. Piada repetida não tem graça, tá ligado? Toda decisão contra o Santa a gente ganha. Não tem para que zoar eles, os coitados. Sabe? É mais um dia normal. A gente, inclusive, tem que reclamar porque era para ter goleado. Era para ter enfiado o sarrafo com vontade. Mas, enfim, ganhar do Santa faz parte e vamos pagar para ver se aparece algum tricolor aí. Nem que seja para gente alugar um, tá ligado? Para falar alguma coisa na internet, porque tá difícil. Há quem diga que tinha até mais alvirrubro no time do Santa do que tricolor, né? Pô, o refugo arretado aí. É um negócio complicado, coisa chata mesmo, viu? Vou até, ó, saiu aqui, ó. Presta atenção. Eita! É bomba, explodindo a GVT toda. Fal, tudo certo por aí, meu velho? Algum sinal de recuperação do pacote de dados do pessoal da Ruda? E a lei do ex, como é que está indo por aí?
Hoje sim, bom momento, minha gente. Time absoluto no jogo. A gente pode ter dado aquele sustinho típico do final, né? Como a gente disse, família Alves em campo e Trindade ajudando, não tem placar em branco. Tanto que o gol foi contra, foi a única chance que o Santa Cruz teve de assustar nossa festa, foi esse golzinho contra. Vamos nessa aí, tem muita coisa para falar, bem e mal, porque a gente está aqui para cornetar. Isso aí é verdade. Vamos embora. Na tarde de hoje, né, o Náutico venceu o seu rival Santa Cruz por 2-1, né? E tanto os gols a favor quanto o gol contra foram responsabilidades do próprio Náutico. É bom frisar isso. Que perdeu um caminhão de gols, tá certo? E resolveu aos 30 administrar o jogo com, pasmem, Matheus Trindade, Maciel, Paiva e Luiz Henrique. O Náutico tentou administrar o placar com esses indivíduos em campo. O Náutico dominou tanto o jogo que causou o próprio risco, né? E isso tem que ser discutido aqui por nós, uma vez que na final, né, enfrentaremos ou o atual campeão pernambucano ou um rival no qual não vencemos uma final de estadual há mais de 50 anos. Então somos pressionados por um desafio, né, de uma força emergente no futebol do estado ou a quebra de um tabu histórico, né? Então, são problemáticas que precisam ser levadas a sério, principalmente pelos bastidores e pela comissão técnica do Náutico, né? O que ocasionou uma sensação de marasmo, de moleza em alguns jogadores que, com certeza, serão alvos aqui da nossa crítica de hoje, né? Bem, agora, em termos da partida jogada, né? Vamos dar uma olhada aqui na escalação que o Náutico entrou hoje em campo, né? O Náutico hoje entrou em campo com... Deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho. Agora o computador veio de sacanagem comigo. Bem, o Náutico entrou em campo hoje com Alex Alves no gol, né? 50% da família Alves hoje entrou em campo, só o goleiro, né? Alex Alves. Na lateral direita, Hereda. No miolo de zaga, Wagner Leonardo ali, Camutanga, a volta de Camutanga aí na condição de titular, inclusive na condição de capitão também da equipe, eu acho, pelo menos quando o Chiesa saiu, né? E aí Camutanga assumiu a liderança da equipe. Brian, hoje jogou na lateral esquerda. E aí a gente teve as presenças dos dois volantes, né, titulares da equipe do Náutico, Djavan e Haldney, né? E aí também contou com Jean Carlos no meio. E no ataque, né, o trio de ataque ali, Eric, Vinícius e Chiesa. No segundo tempo, mais precisamente, Djavan saiu para a entrada de Matheus Trindade. Haldney saiu para a entrada de Maciel, né? Mais conhecido como duas caixas d'água no tornozelo, um homem que é mais pesado que sono de surdo, né? Maciel. Depois saiu Jean Carlos para a entrada de Luiz Henrique, Chiesa saiu para a entrada de Batatinha Frita, que é Paiva, e Vinícius saiu para a entrada de Giovani. Algumas entradas foram perceptíveis, né? O nível da equipe mudou. Em outros casos, outros que entraram não deram conta do recado, sequer apareceram muito na partida, se a gente pode dizer assim. Agora vamos partir para o nosso debate, né? A gente dá aquela levantada, o companheiro dá aquela cortada, e aí a gente começa a deliberar sobre a partida. E eu vou começar com o Fal. Fal, embora o domínio, né, e o fato de Derlei hoje ter jogado para o Náutico, né? Ele jogou no Clube Náutico Capibaribe, hoje ele foi jogador do Náutico hoje. Mesmo vestindo a camisa do Santa, tem coisa gravemente errada ainda nesse time do Náutico, a ponto da gente não se sentir completamente seguro sobre a vitória de hoje. Responde aí pra gente. Bom momento mais uma vez, né? Já que hoje foi realmente um bom dia. Vencemos o Clássico, vencemos com uma vitória maiúscula. O único susto que o time deu foi num gol contra. Queria começar, inclusive, mandando um abraço para meus amigos tricolores, Hudson e Jonas, e eu disse que eles iam ter que se contentar com perder de pouco, e foi isso. O Santa Cruz não ameaçou a gente em nenhum momento, mas a gente está aqui para cornetar, e eu sou bem crítico dessa proteção de zaga do Náutico. Hoje foi um jogo que Wagner Leonardo mostrou porque tem que ser o titular. Foi o primeiro jogo que ele teve várias falhas assintosas, assim, pelo menos 4 falhas que eu lembro de cabeça, mas não vou citar aqui para não me alongar muito. Mas você vê que o fato de ele conseguir se recuperar e apertar a jogada, mesmo quando ele não recupera de primeira ou ajuda na recuperação, ele vai no bote para poder
dá combate, né? Ele não fica perdido na marcação ou leva um drible de velocidade, às vezes nem tão rápido. Camutanga hoje foi muito bem, vários lances assim de divididas que o árbitro mandava seguir porque ele foi na bola, e aí você via o replay assim, se ele não foi na bola foi por muito pouco, então o árbitro preferiu seguir o jogo. Então eu posso dizer que Camutanga foi muito bem, assim, uma grata surpresa ele ter se mostrado nosso melhor zagueiro, mesmo com o Wagner tendo se apresentado nos últimos jogos aí, vindo do Santos, foi treinado por São Paulo, é um zagueiro que você vê vez ou outra no ataque arriscando uma jogada diferenciada. Não consigo muito falar das falhas do Náutico, porque a gente teve poucas falhas. Eu prefiro me concentrar nas falhas de Hélio dos Anjos, porque é inadmissível que você tire os 3 melhores jogadores do time na temporada e na partida de uma vez. Ele tirou Giancarlo, eu só lembro o quarto árbitro baixando a máscara para dizer 9, 10 e 11. E aí ele manteve Eric, que estava apagadíssimo, mas se reinventou a partir desse momento, já que a bola começou a chegar mais pelo lado dele. Mas a partir daí o Náutico decaiu de uma maneira que, se o Santa Cruz estivesse sendo treinado há um mês, ou tivesse mais uns 2 jogadores de qualidade além de Chiquinho, inclusive, que poderia ser o reserva de Giancarlo no nosso elenco, e nesse momento, quem sabe, não poderia até flertar com a titularidade, jogo sim, jogo não, viu? Porque ele participa muito do jogo, busca muito jogo, e hoje nossa proteção de zaga conseguiu anulá-lo. Ele só apareceu nos lances de bola parada, algumas bolas paradas assim perigosas, mas o Santa Cruz não conseguiu chegar nem nas bolas paradas, né? Tirando o gol contra, que foi uma falha que acontece, né? Nosso goleiro chama gol, tanto que ele chamou um gol hoje, né? Não posso nem dizer que era defensável a bola, porque foi aquela casquinha do primeiro pau, mas é aquela história, né? Aqui em casa a gente tem um debate muito grande sobre o gol do Náutico, porque eu, principalmente, todo mundo que acompanha a Corneta sabe, né? Sou um grande crítico de Jefferson. E aí, nesse momento, eu também concordo com o Filipinho, que a única qualidade, ou a grande qualidade de Alex Alves é sair com os pés. E aí você fica nessa sinuca de bico, vamos dizer assim, né? Vamos colocar Jefferson, que pelo menos sai para diminuir o espaço do atacante, que é bom no 1 para 1, que é bom nas defesas, que não leva uns gols tão safados assim. Como o Caio disse no programa passado, ele nunca levou nenhum glu-glu, mas é um goleiro que chama muito gol. Não à toa, nós fomos uma das piores defesas do primeiro turno, mesmo tendo o campeonato que fizemos. Me surpreendi um pouco a substituição de Rafinha, e Brian foi muito bem o jogo todo, diga-se de passagem. Ele acertou muito bem nessa substituição. Eu, a princípio, critiquei, fui contra, mas no jogo o Brian me convenceu. E outro debate que eu tive aqui com o Painho é que Chiesa conseguiu ser o melhor e o pior jogador em campo, né? É impressionante como o cara consegue lhe fazer passar tanta raiva e tanta alegria no mesmo jogo. É estranho. Foi como a gente falou no último programa, né? Alex Alves é um goleiro que ele não cometeu nenhuma falha assim agravante um peru, né? Um peru clássico, a gente fala, aquele frangueiro, né? Não teve aquele gol frangueiro, que é uma coisa ocasional, que acontece com muitos goleiros profissionais, dentre os melhores, inclusive, muitas vezes, né? Um episódio recente aí foi o goleiro do Liverpool na final da Liga dos Campeões, acho que foi 2018, 2019, né? Em que ele, em 2 oportunidades, falhou assim de uma forma inescrupulosa, inaceitável. Mas existe a diferença entre esse goleiro que toma um glu-glu, né? O famoso peru, e o goleiro que não consegue sustentar fundamentos de goleiros profissionais. Então, o Alex Alves toma muitos gols, né? Toma muitos gols. Hoje, inclusive, mais uma vez, o Náutico sai de campo levando gols, né? Faz um tempo que a gente não vê o Náutico vencendo uma partida sem tomar gols. Inclusive, amigo, só lembrando que nesse jogo foi o jogo que Sérgio Ramos tirou Salah em campo, mas não fez a menor diferença, porque o goleiro chamou 2 gols. E hoje foi um gol contra. O goleiro não tem culpa nenhuma, mas um goleiro numa boa fase, essa bola vai para fora, vai na trave, vai em cima dele. Infelizmente, eu concordo com meu pai ainda, que já que ele e Jefferson são muito nivelados por baixo, pelo menos a saída de bola dele prevalece. E aí
vocês, eu sei que discordam mais de mim, mas infelizmente a gente tem que trazer outro goleiro, porque senão, por enquanto, no nosso estilo de jogo, que a gente recua muita bola para o goleiro e ele consegue sair sem desafogo, como foi hoje, muitas bolas com o Jefferson, a gente teria passado muito sufoco. Eu não sei em relação aos outros dois amigos, meu amigo Caio e o Felipe, mas eu acho que, assim, se existe um nível técnico que não há disparate entre Alex Alves e Jefferson, eu acho injusto, no mínimo, Jefferson não ter tido a chance de, em uma partida sequer, ter atuado pelo Náutico. Eu acho que Jefferson poderia ter uma chance. Pode falar, Felipe. Cara, eu concordo contigo. Para mim, o titular hoje é Jefferson. Seria Jefferson o meu titular. Porque os dois têm basicamente o mesmo nível. E eu vejo Alex Alves até mais perigoso para o Náutico do que Jefferson. Porque a gente sabe as falhas de Jefferson, a gente já sabe o que é. Bola com os pés ele não sabe, sai jogando, ele fica desesperado com a bola nos pés. Mas, assim, ele sai melhor do gol. Embaixo da barra eu acho que ele se posiciona melhor. Então, eu ainda prefiro ele. Já que os dois estão no mesmo patamar, é injusto ele não ter jogado. Não ligo botar ele hoje em campo, por exemplo. Ele deve estar sem ritmo de jogo. Então, jogar ele na final ou na semifinal era meio caminho andado para dar merda. Porque ele estava sem ritmo. Mas, assim, em jogos da primeira fase, com menos peso, ele deveria ter atuado. Já que Alex Alves não passa segurança. E não é só pra gente. Porque é o corneta, porque a gente é hater, a gente odeia. Não é isso, não. É para boa parte da torcida. É só olhar os comentários no Instagram do Náutico. E, inclusive, ele mostrou que é um baita de um jogador mimado, porque ele fez uma postagem no Instagram dele criticando as pessoas que falaram mal dele pelas atuações em campo, tá ligado? Dizendo que a pessoa tá na arquibancada e ele tá lá em campo se matando, e ele tem que respeitar o time que ele tá. O cara tem 8 jogos pelo Náutico, time com torcida, e não quer receber crítica fazendo besteira em campo. Então, assim, Jefferson ele não mostrou serviço para chegar, botar um e encostar Jefferson no banco. Que, querendo ou não, Jefferson tem história pelo Náutico. Sim. Jefferson Tem título, é goleiro pega campeão. Goleiro campeão, Sim. é campeão pelo Náutico. E teve destaque no título, inclusive. Sendo um dos responsáveis, é verdade. Ele naquela partida contra o Paysandu, todo mundo fala do cruzamento de Wallace Pernambucano, do gol de pênalti de Jean Carlos, mas ele foi decisivo na cobrança de pênaltis. Então, eu tenho minhas críticas a ele, mas eu entendo a diretoria ter renovado por tanto tempo, dar mais uma chance para ver se ele se forma melhor. Mas eu acho ele um goleiro muito limitado pela idade, ele já tem quase 30 anos. Eu acho ainda mais de Jefferson que ele foi importante em cada uma das fases decisivas em jogos diferentes. Ele foi importante no jogo contra o Paysandu nos aflitos, ele foi importante contra o Juventude nos aflitos e foi importantíssimo no segundo jogo contra o Sampaio Corrêa, o jogo que deu o título pro Náutico. Que falsitou, não só nos pênaltis, teve uma bola quando estava 2-0, eu não lembro exatamente o jogador do Paysandu que chegou. Tava 2-1, minto, já tava 2-1 o jogo. O jogador do Paysandu no contra-ataque chegou cara a cara com ele e ele tirou com as pernas e salvou. Ele, inclusive, quase faz o gol, quase empata o jogo no contra-ataque. Mas ele tem. Uhum. O fato é que nenhum dos dois é para ser titular na Série B. O Náutico precisa de um goleiro. Mas agora, claro, que o que estamos deliberando aqui é o fato de que o Jefferson não é um goleiro tão desqualificado a ponto de ser banco em todas as rodadas deste campeonato pernambucano para Alex Alves. E a postura de Alex Alves durante a semana demonstrou uma espécie de desrespeito, não sei, ele pode ter sido apenas infeliz no que ele falou. Não necessariamente precisa ser levado como ofensiva, mas foi infeliz da parte do goleiro titular do Náutico a levantar, né, a hipótese de que o torcedor do Náutico ele não sabe o que um jogador passa dentro de campo na sua profissão. Mas ele também não sabe o que um torcedor do Náutico passa na sua profissão, no seu trabalho ou na sua própria função de torcedor, né? Uma vez que o torcedor do Náutico ele é um trabalhador também, ele não é vagabundo, né? O torcedor do Náutico ele tem o direito de criticar, sim, o goleiro do seu time, mesmo que ele esteja equivocado da sua crítica, mas ele sabe, ele torce pelo time de coração há muito mais tempo do que um goleiro que era terceiro goleiro na equipe do Bragantino e que vem aqui achando que pode falar o que quiser, né, do torcedor que ama o seu clube de coração, que ajuda o seu time de coração, que se associa ao seu time de coração. É importante sempre frisar aqui que o Corneta Alvirrubra é um programa feito por torcedores do Náutico, né, e que apoiam o Náutico e a sua torcida. Mas, Caio, quer falar alguma coisa, né? Quer frisar alguma coisa? Fala, meu amigo. Bicho, só um minuto, cara, só um segundo. O jogador de futebol tem que parar com isso, velho, de não aceitar crítica a torcedor. Ele tem que entender que boa parte do cara que tá ali
tem como única fonte de lazer o clube. Além do aspecto passional, tá ligado? Então ele tem que respeitar o lado passional do torcedor. Muitas vezes o cara, deixa de fazer uma coisa com a família para comprar um ingresso, para comprar uma camisa, e o cara não quer ser criticado, Para muita gente que torce pro Náutico, pro Sport, pro Santa Cruz, o clube é a maior fonte de lazer, a maior fonte de satisfação. Então o cara tem que saber receber crítica assim e tem que estar com esse mimo não de não pode me criticar. E nunca esqueça, para pagar um uniforme de quase R$300. Principalmente quando se ganha 120 mil conto por mês, viu? Aí já tem a participação especial de outros jogadores. Caio, vem com a gente nesse bonde, vai. Sobre o Alex Alface, primeiro, eu discordo que ele não falhou no gol. Porque eu os conheço desde menino jogando pelado. Bola de pequena área é do goleiro. Então, o goleiro não sair na bola, numa jogada de pequena área, que foi uma jogada empurrada por cima dentro da área, ele não sair do gol, ele já está falhando. Por mais que não seja erro capital, por mais que não seja franco, por mais que não seja uma coisa absurda, mas está falhando, certo? Então, assim, eu acho que ele teve também uma passada de culpa no lance do gol. E aí, assim, esse é o grande problema. Porque ele é o tipo de cara que não toma o frango, mas também não faz uma defesa difícil. Ele faz uma defesa difícil. Você não lembra. Olha, desde o início do campeonato até agora, procura a defesa difícil de Alex Alves e você não vê. Não lembra. Esse cara fazendo uma defesa importante. Quando chutam na barra, é gol. Então, assim, em 10 jogos, ele não fazer uma defesa que impeça um gol, ou todos esses adversários são muito bons, ou esse goleiro é muito fraco. Pelo amor de Deus. E aí, assim, você vê o currículo dele, ele não era o reserva do Bragantino. Ele era o rei do Gatorade no treino do Bragantino, porque o titular jogava, o reserva completava o rachão com o time reserva. Alex Alves estava mandando o Gatorade para os 2 goleiros que estavam treinando. Esse é o nível de Alex Alves. Era o 3º goleiro. Era o regra 3. Era o cara que estava Gatorade no treino. Não o Gatorade no dia de jogo. Era o Gatorade do treino. E aí, um cara desse, é titular do Náutico, pelo amor de Deus. Ele era sparring, né, Caio? Ele é o famoso sparring. Como é que o Náutico quer ir para algum lugar com um sujeito desse de titular? Não tem nenhuma condição. Não é que Jefferson seja bom jogador, ele não é. Ele mostrou na Série B do ano passado que não tem nível para disputar uma competição com uma Série B. Agora, Alex Alves é melhor do que ele? Eu, particularmente, acho que não. É um jogador igualmente desqualificado, se não pior. E aí você não tem nem a opção de Jefferson. Acho que quando ele foi testado no clube, e aí vocês falaram vários jogos onde ele se destacou, mostra que Jefferson tem, para um nível de pernambucano, um know-how bem melhor do que Alex Alves para disputar o campeonato. Então, assim, na minha concepção, é o principal erro hoje do Náutico, inclusive, vendo a escalação do dia de hoje, Hélio só peca absolutamente na escolha do goleiro dentre os outros titulares. Agora, dentro de quem entrou no segundo tempo, é outra história. Beleza. Caio, nessa questão que tu falou da diferença, você vê hoje, o jogo foi 2-1, o Náutico dominou o jogo, e se não é Jordan, era uma enfiada. Era uma goleada. A gente vê, o time perdeu, o goleiro não faz tanta diferença assim, a zaga é fraca. Se não é o goleiro do Santa, pode ter botado 4 ou 5 gols, e sem levar em conta os 2 erros infantis de Se não fosse a displicência de seu Chiesa, Chiesa fez 2 gols, beleza, mas assim, o cara podia ter feito 4 se não fosse amplamente displicente. Foi realmente ridículo. Perdeu 2 gols, assim, inacreditáveis. Seu Hélio foi outro que foi displicente no jogo. Então, assim, o Náutico poderia ter metido 5 ou 6. O jogo de hoje me lembrou um pouco um jogo que eu fui nos aflitos em 2005 contra o Sport. 4-2 foi o placar. O Sport entregue. Eu estava lá. O Náutico fez 4-2 e parou.
Podia ter metido uns 8, podia ter feito uma goleada humilhante para até hoje, todo mundo está lembrando. Mas aí fez 4 e parou. Esse tipo de sensação é revoltante, apesar de ser uma vitória, apesar de ser um jogo de uma superioridade absurda, mas acaba sendo revoltante porque poderia ter sido uma coisa muito maior. Se fosse o rival por cima, o Náutico por baixo, o Náutico teria tomado a goleada histórica, mas aí o que acontece? O Náutico tira o pé. O Náutico é displicente. O Náutico não faz aquilo que merece ser feito. Inclusive, poderia estar o hoje primeiro o gol... Náutico comemorando uma goleada histórica em cima do Santa Cruz, para daqui a 30 anos está todo mundo lembrando de uma semifinal que o Náutico cometeu uma goleada de marcar a história. E tiraram o Náutico, foi displicente, o Náutico foi irresponsável. O Náutico chegou a ponto e no final do jogo tem que tomar sufoco. Isso é uma coisa assim que não dá para não criticar. Não dá para não criticar, não dá para ser, ficar de boa e tal. Pelo amor de Deus, o time do Náutico poderia ter sido um pouco mais eficiente, um pouco mais responsável, ter um espírito um pouco mais decisivo, até porque o sarrafo vai subir para a final, são 2 jogos, e se continuar nesse nível de displicência, vai dar merda. Departamento de deu merda ativadíssimo. Porque a gente tem que dizer, o time do Santa Cruz, porque o time do Santa Cruz, por mais que a camisa do Santa Cruz mereça seu respeito e tudo mais, não sei o quê, mas o time em si do Santa Cruz, tecnicamente falando, tem que se dizer, é um time fraquíssimo. É um time ridículo. Um time que, se jogar a Série C com esse nível, não é corneta tricolor, é corneta alvirrubra, eu sei. Mas se fosse corneta tricolor, a gente estaria dizendo que isso é um time que vai brigar para não cair para a Série D. Fico muito triste com uma coisa dessas. Fico muito triste com isso, com o Santa sendo rebaixado para a Série D. Admitem isso aí, pô. Engoliu e não meteu uma saravada, não meteu uma cipuada do tamanho do mundo. Isso é que me irrita. Porque se fosse o Santa Cruz bem, o Náutico mal, eles tinham metido uma goleada. Se fosse o Náutico mal, o Sport bem, o Sport meteu, como já meteu na história, goleada. O Náutico tira o pé, não pode ser isso, não pode ter essa displicência, essa inocência. E assim, isso é um recado interessante, pensando, inclusive, de bastidor, de extracampo, que já está acontecendo e que vai se intensificar no contexto da final. Porque a tendência é o Náutico e o Sport na final, e a gente já está vendo, desde a última semana, que a coisa vai ser pesada, a coisa vai ser complicada. E eu não quero uma diretoria Quick de Morango, uma diretoria bate-fofo que vá arregar, que vai deixar passar. Porque, assim, extracampo não é necessariamente roubo, não, gente. Não é necessariamente suborno, não. É saber fazer pressão, é saber agir na federação, é saber agir na imprensa, é saber agir... É cobrar o VAR. Não é só isso, não é só... comprar juiz, fazer um esquema maniqueísta, não sei o quê. Quando eu falo de extracampo, é saber atuar para defender o interesse do clube antes do jogo acontecer, para você não sair prejudicado. Porque depois que a merda acontece, não adianta reclamar. E assim, não é nem essa, para mim não é nem a questão do tirar o pé, é a questão do saber ganhar o jogo. Porque quando o Chiesa perdeu o primeiro gol, no final do primeiro, ali perto do final do primeiro tempo, estava 1-0. Faz 2-0, a gente vira o primeiro tempo com muito mais tranquilidade, com o Santa abatido, e quando ele perdeu aquele segundo gol ali, o segundo gol que ele perdeu, a gente estava com 2-0 já, mas 2-0 é placar de otário, porque a gente levou o gol com 41, 43 minutos de jogo e passou sufoco, tá ligado? E ficou na tensão. Então, assim, é matar jogo mesmo, né? É para golear o rival, é bom, mas acima de tudo é para matar o jogo. É para a gente garantir a vitória, porra, antes da goleada. Não pode você chegar numa decisão, numa semifinal, não era um jogo de meio de tabela que não tem importância. É chegar na frente do goleiro, porra, e meter a bola para dentro. Não pode perder um gol daquele numa decisão, não. Até porque você afinal são 2 jogos. Até porque afinal são 2 jogos. Se fosse ida e volta, terminasse 2-1, a gente estaria aqui comentando um jogo extremamente aberto e perigoso. Calma, Caio, também que a volta... O Santa metia um gol, seria nos aflitos.
A volta seria nos aflitos. Lembrando que se fosse volta, hoje a gente jogava no Arruda. Tudo bem, mas eu estou falando do placar e do roteiro desse jogo. O Rio Náutico foi absurdamente superior, deixou de tomar um gol no finalzinho e ele tomou sufoco. Então, se tivesse terminado assim, tendo um jogo de volta, a coisa ficava complicada, pô. Ficava chata. Ficava aberta sem necessidade. Porque o roteiro da partida poderia ter sido uns 3-0, 4-0, tranquilamente. Então, assim, o Náutico não pode chegar na final, porque eu estou falando o seguinte, fazendo um paralelo com o jogo da final. E aí são 2 jogos. Na final são 2 jogos, então a gente não pode esquecer isso, porque se for essa mesma displicência nos jogos da final, isso pode custar um título, porra. Beleza, bem, e só para simbolizar esse momento de tristeza que o Felipe falou, pô, tô a tristeza retornou até, ó. O símbolo da tristeza, o pessoal soltando fogos aqui, GVT explodindo, tá uma loucura isso aqui. Agora no pique, viu, Caio? No pique! Caio, é possível que um jogador possa ser o melhor, o mais letal do jogo, e ao mesmo tempo ser uma espécie de vilão dentro da mesma partida? E outra, depois do jogo de hoje, ficou constatado que até o Santa Cruz tem goleiro e o Náutico não. Responde aí rapidinho. Rapidinho, como diria o rádio. Para quem acompanha, sabe. Em relação a goleiro, realmente até o Santa Cruz tem goleiro, o Náutico não. A gente já debateu exaustivamente essa questão. E quanto a Chiesa, ele foi, ao mesmo tempo, destaque, eu não digo vilão, talvez seja muito forte usar essa palavra para o jogo de hoje. Mas, assim, a displicência dele nos jogos que ele perdeu, ela é sintomática. Inclusive, é também sintomático saber que hoje foi o primeiro jogo que Chiesa pegou no Santa Cruz. Chiesa passou esses anos todos de Náutico. Nunca tinha feito um gol no Santa Cruz. O ídolo? Tirando os gols que ele fez no Sul-Americano. O grande craque, consagrado. Só fez gol no Santa Cruz hoje. Então, assim... Ele só fez gol contra o Santa pelo Americano. Ele fez o gol, ele fez gols, ele teve muitos méritos, ele jogou em geral bem. Agora, a displicência nos gols que ele perdeu não pode ser passada em branco. Agora, dizer que ele foi vilão da partida, acho um pouco exagero, porque o Náutico ganhou. Os gols que o Náutico fez foram gols dele, então, assim, tem que dar o mérito também. Vai falar em vilão para o jogo de hoje. É exagero, agora sim. Também não pode passar em branco essa displicência dele, essa falta de esse lapso, até porque, pelo que a gente estava comentando agora há pouco, né? No contexto de uma final de 2 jogos, esses gols perdidos podem fazer uma diferença grande, pode custar o título. Então, assim, não dá para ter esse tipo de displicência num jogo final, numa semifinal de jogo único, com 2-0 já resolvido, que foi o caso de um dos gols que ele perdeu, até não compensou. Mas, assim, na final pode fazer falta. Então, nesse sentido, acho que é exagero falar em vilão do jogo, mas tem que sim chamar atenção para os gols que ele perdeu. Ô, Caio, 2 coisas que eu queria que no modelo, na questão da pré-eleição, fosse feito durante essas 2 semanas com a equipe do Náutico. Primeiro, mostrar o que aconteceu no Campeonato Pernambucano na final de 2010. Primeira coisa que deveria ser debatida, mostrada. A gente que é torcedor, a gente tem feridas, a gente sabe o que é que aconteceu. E outra coisa que eu acho essencial se fazer nessa equipe do Náutico é fazer urgentemente uma pré-eleição com a equipe feminina do futebol do Náutico, para elas mostrarem para os rapazes o que elas fizeram na decisão do Campeonato Pernambucano de 2020, no início do mês passado, onde o Náutico ele foi campeão com autoridade, invicto e demonstrando muito brio contra o nosso maior rival. Então, se a nossa voz se fizer ouvida aqui, esses 2 episódios eles precisam, para ontem, serem revisados no Memorial Alvirrubro, para que a gente possa ganhar esse título que a gente merece tanto. Agora, claro que, por sinal, a gente tem um outro adversário, que é o Salgueiro, a gente não pode desconsiderar, né? Existe a possibilidade da gente enfrentar o atual campeão pernambucano na final, o que vale muito respeito, muito mérito e tem que jogar bola para ser campeão, não tem que jogar bola. Olha, e tem que jogar muito mais bola do que jogou hoje.
Olha, em relação à questão do time feminino, realmente eu concordo plenamente. Elas têm que mostrar, ensinar muito, tem muito a ensinar ao time masculino a como ganhar um título dentro da Ilha do Retiro, a como ser um time impactante do início ao fim da competição e tudo mais. Elas deram show de futebol, tem muito a ensinar. Em relação à questão de 2010, e aí eu acho que talvez a gente tenha que mostrar não somente 2010, 2012, tem que mostrar 2017, tem que mostrar 2019, e não só para o elenco, tem que mostrar para a diretoria, porque se deixar essas conversinhas de árbitro FIFA, não sei o quê, essas finais todas, esses mata-matas todos, que foi algumas foram semifinais, outras foram finais, foi tudo árbitro FIFA, de fora, que vieram de fora, roubaram o Náutico, foram embora e ficou por isso mesmo. Então não tem essa história de que árbitro FIFA resolve porra nenhuma. Tem que botar o VAR, porque o VAR não ia dar impedimento de mais de metro que seu Sander teve em 2019. Um VAR não ia anular o gol de Everton Pacha, que não teve porcaria nenhuma no lance do gol lá na Ilha. Um VAR não ia anular o gol de Souza legítimo na Ilha em 2012, nem ia dar fora da área o pênalti que Ronaldo Alves sofreu na mesma partida. O Náutico precisava de 2 gols. Então, assim, o Náutico precisa garantir o VAR nos 2 jogos da final, se quiser ser campeão. Se não, a gente já viu esse filme várias e várias vezes com essas histórias de árbitro FIFA de fora. E o Sport ficar com essa petica de extracampo para não querer VAR, a gente sabe por que é. Porque está no bolso, está comprado, está manipulado o campeonato pernambucano em favor do clube da Abdias. Isso aí está claro e evidente. E aí a diretoria ou é quick de morango e aceita isso, ou é bate-fofo e aceita isso, ou bota o murro na mesa, vai para cima, garante o VAR para evitar que esse tipo de coisa se concretize. Está na mão da direção do Clube Náutico da Paraíba. Eu disse, Felipe, o que eu ia conseguir liberar. Acontecendo. Está tendo uma situação muito clara. E aí, a diretoria do clube é que precisa se blindar em relação a isso. Não precisa se justificar. Eu concordo. Monstro, lenda. Porque é muito amadorismo isso da federação, de o Sport quer com VAR, o outro time quer com árbitro FIFA. Não, porra, é o padrão. É VAR para os dois, ou é árbitro FIFA para os dois. Não tem isso de um escolhe, o outro escolhe. Não, tem que ser o que é pro Náutico, tem que ser pro Sport e ponto, tá ligado? E é muito engraçado como o peso de um, ele representa o contrassenso do outro, né? E um prevalece sobre o outro. Não é coincidência, não pode ser coincidência. Assim, veja como é conveniente a história. O Sport, como mandante, ele diz, não quero VAR, eu quero o árbitro FIFA. Aí chega um árbitro FIFA que, no nível dos que eu falei do passado, rouba pro Sport, ajuda o Sport ganha o jogo. Aí vai o Sport como visitante, com o resultado na mão, jogar com o VAR. E aí, se der alguma merda contra o Sport por qualquer motivo, o VAR vai corrigir. Então, assim, o que ele quer na prática é isso. Ele quer o VAR no jogo que ele é visitante e ele, como mandante, não dá o VAR. Por quê? Porque aí ele vai ter o benefício. Não estou dizendo que tem suborno necessariamente, tá? Porque às vezes ele sabe fazer a pressão e o juiz vem naquele medo de roubar contra o Sport. Eu não estou falando que o Sport vai roubar, que está comprando o juiz, que o cara vai ganhar apartamento daquela construtora lá e tal. Eu não estou falando nada disso. Mas assim, eu estou dizendo que ele pode chegar pressionado e acabar na dividida, não querer errar contra o Sport por medo ou por qualquer motivo. Eu venho de fora, não conheço o contexto local, o Sport é o time da Série A. Eu acho que na dividida é melhor não apertar contra os caras, entendeu? Eu estou dizendo num contexto assim. Aí o Sport consegue o benefício dele nesse contexto sem VAR, porque não tem a verificação. Quando ele vai jogar fora, ele tem o VAR. Por quê? Porque por mais que não tenha torcida, ainda existe uma situação estatística do futebol que mostra que os mandantes têm tido maior prevalência nos resultados, né? Então, assim, o mando de campo ainda existe, mesmo sem torcida e mesmo em menor peso.
É isso que a gente tem que dizer. E aí cabe a diretoria do Náutico estar atenta a esse tipo de coisa e fazer o trabalho de bastidor para evitar que esse tipo de perigo se concretize. Eu só queria complementar, dizendo que eu discordo um pouco de Caio, assim, desse medo todo da arbitragem, porque eu vou muito mais numa linha de que tanto a arbitragem FIFA quanto principalmente a arbitragem local é uma arbitragem muito mal instruída, muito mal remunerada, não é uma classe reconhecida. Então, você ter árbitros de mais qualidade é difícil. Você vê pela própria Copa do Nordeste, jogos importantes foram decididos com erros de arbitragem muito crassos, assim, erros grosseiros. Campeonato Pernambucano, tanto a favor dos times grandes quanto contra os times grandes, né, ditos três da capital. Você vê erros grosseiros tanto a favor quanto contra. Então, eu vou muito mais para uma linha que a arbitragem é ruim. E aí, se o Náutico prefere o VAR... Eu só estou pedindo o VAR. A questão não é nem o árbitro em ser daqui ou de fora ou de não sei onde. Não, a questão é ter eu ou vou não chegar ter lá, VAR. amigo. Peraí. Aí, eu sou a favor, que nem você. Eu, como torcedor, enquanto a diretoria também, eu prefiro o VAR. Eu acho que um árbitro daqui sente muito mais a pressão, mesmo sem torcida, do que um árbitro FIFA, que vai chegar aqui, fazer o que quiser e foda-se. Por acaso, hoje o jogo foi muito fácil. Não teve até provocações e não saiu numa confusão. O árbitro conseguiu tirar o jogo de letra. Sinceramente, assim, eu não consigo lembrar de nenhum lance de erro grosseiro de arbitragem hoje. O que aconteceu no Clássico, o que aconteceu no Clássico do Santa. Mas o extracampo é importante sim, como o Caio disse. Eu acredito que tem que fazer uma pressão, que a federação não chega junto do Náutico enquanto neutralidade que era para ser. Assim, a gente pode falar o que for do falecido Bode Rocco, mas no Nacional ele defendia todo mundo. No local, assim, dito Nordeste e Pernambuco, podemos dizer assim que ele tinha suas preferências, mas nacionalmente o futebol do Pernambuco não estava do jeito que está. O campeonato pernambucano, inclusive, era muito mais competitivo. E aí eu acho que passa um pouco pelo Náutico também agora, que a gente tem que ser mais competitivo com um time limitado. Lembrando que nós tivemos poucas modificações da Série B passada, na qual nós quase caímos, e vamos enfrentar um time de Série A. Querendo ou não, é um time de Série A, uma média salarial de uns 80 a 70 mil. Então, a gente tem que se superar em campo e na raça. Lembrando também que essa é a única competição que o Náutico está disputando. Às vezes a gente esquece, né, que a gente hoje pegou o Santos, pegou o Sport, que já não disputam mais Copa do Brasil e Copa do Nordeste, respectivamente, mas o Náutico há muito, né, desde o começo da temporada, não participa dessas competições, o que aumenta ainda mais o nível de cobrança da gente aqui, né? Agora, Filipinho, para você, essa é para tu, no pique. Tem como você ser aparentemente tabagista desde os 10 anos de idade e ainda assim jogar futebol profissionalmente, nem que seja por 20 minutos? Tem. Maciel tá aí para provar isso. Puta! Não, mas perguntando sério. Sangue... Não, mas sério, pô, sangue zero, bicho. O cara entrou na metade do segundo tempo e parecia que tava jogando com 2 bolas de ferro, aquelas bolas de, sabe, da Idade Média ali de tortura que botava no pé do cara e tal. Mesmo o cara se arrastando em campo. Inclusive o lance do gol do Santa Cruz, da falta. E para ressaltar isso, o Náutico pega o Santa, extremamente limitado, que depende de cruzamento na área de Chiquinho e tome fazer falta para os caras cruzar a bola na área. Tava cantado o gol que a gente levou. A única coisa que poderia oportunizar um gol do Santa, os caras fizeram, né? Era um escanteio ou uma falta lateral para os caras mandar na área. O Náutico cansou de fazer isso. E na bola, Maciel tava com a bola dominada. Foi travar a bola com o jogador do Santa. Foi fofo na travada, perdeu a travada. E aí saiu atropelando o jogador do Santa e gerou a falta, e que aí Paiva terminou fazendo o seu primeiro gol na volta ao Náutico, né? Matador. Agora sim, falando sério, Filipinho, e com todo respeito, isso é uma brincadeira sadia nossa aqui, por favor, não processem a gente. Alguns jogadores criticados, né, por muito tempo, merecem algum destaque para a gente debater aqui hoje, nessa partida contra o Santa? Responder rapidinho aí, Filipinho. Tem, bastante. O próprio Chiesa, que a gente criticou, ele hoje merece ser ressaltado porque ele jogou bem.
O que a gente critica é, por exemplo, a gente ganhou o jogo, mas a diferença, a gente iria para um segundo jogo com a vantagem de 1 gol, o 2-1, e a gente poderia ter saído desse primeiro jogo com a vantagem de 3 gols, um 4-1, se são 2 jogos. Então isso faz peso, porra, numa decisão. Num jogo único, não, mas numa decisão, sim. Hereda hoje também em campo errou em algumas bolas, mas assim, pro padrão de jogo que ele vinha tendo, ele hoje jogou muito bem, entrega o tempo inteiro, entregou bastante. Camutanga nem se fala, Camutanga teve época de Camutanga ser detestado pela torcida do Náutico, e hoje eu acho que ele é unanimidade na zaga. Perguntei rapidinho, Express. Perguntei rapidinho. Estamos prestes a esquecer que Brian também é obstetra? Desculpa. Não. Porque isso aí já faz parte do currículo do cara, é o destaque dele. Pô, Brian ou parteiro. Não tem como. Essa é a grande... Mas hoje ele também foi Brian ou lateral. E bem melhor do que Rafinha, improvisado. E Brian, o volante também, viu? Hoje, assim, foi o que eu disse. Foi uma das coisas que me surpreendeu, foi a saída de Rafinha. E Brian jogou muito bem. Pela esquerda, com a cobertura de Wagner Leonardo. Leonardo. Aqui, né? No nosso brief aqui, né, que a gente planeja aqui falar do Corneta, assim, a gente meio que definiu que Brian hoje ele representa muito mais aqueles elogios que se fizeram no final da Série B do ano passado para Kevin, por exemplo, que era um jogador de Hélio dos Anjos, de confiança, que se entregava e que fazia o mínimo possível para não prejudicar a equipe dentro de campo. Então, Brian representa muito mais isso do que Kevin, vide o papelão que Kevin fez no começo da temporada, porque, assim, né? Agora não dá para falar disso sem cornetar um pouquinho a diretoria, né? Porque, veja, você contrata um lateral e acaba no mata-mata, na fase aguda, decisiva do campeonato. Você tem que, por mais que Brian tenha jogado bem, tá? Ele jogou bem, mas assim, não dá para não criticar a diretoria, porque ele é um cara que é lateral direito, jogou de ponta, jogou de volante. Aí o lateral esquerdo que é contratado para ser a solução, pega banco para esse cara improvisar do lateral esquerdo. Por mais que tudo bem, ele jogou bem, ele fez uma boa partida, fez muito útil, ele é melhor do que Kevin improvisado na lateral esquerda, inclusive, mas assim, tanto o Kevin quanto o Rafinha são erros absurdos de contratação da nossa direção do futebol. Porque para precisar de Brian improvisado na esquerda para poder o negócio andar, é porque a coisa estava muito ruim. Eu lembrava durante o jogo de Jamu, que tomou a vaga de Vicente na lateral esquerda na campanha do acesso de 2006. Que ele era um lateral direito fraquíssimo, roubou a vaga do lateral esquerdo, que veio para ser titular, por ruindade do lateral esquerdo. É mais ou menos isso. Em 2007, Deleu também. Foi outro, que era horroroso. E assim, a gente pode fazer críticas a Brian tecnicamente, porque de fato ele é um jogador fabuloso, mas é um cara que sempre dá muito sangue dentro de campo, véio. Onde botar, ele entrega. Ele dá raça. O que tem que elogiar nesse sentido é de Djavan, tá? Ele fez uma partida realmente valorosa. Eu ia citá-lo agora. Não é um jogador realmente muito qualidade com a bola no pé, mas assim, no aspecto de marcação, no aspecto de combate no meio de campo, ele é realmente um jogador muito útil. Foi muito bem na partida. O Santa Cruz não teve um meio de campo, eu acho que um pouco por causa disso. Ele anulou completamente Chiquinho. Em nenhum momento, amigo. Em nenhum momento o Santa teve oportunidade. Chiquinho foi anulado no revezamento ali entre Raul e Djavan. E eu vou dizer, uma das coisas que fizeram o Santa Cruz ter o espasmo que ele teve no final, acho que se passa também pelas mudanças de Hélio no respeito a esse setor. Que ele trocou tanto Djavan quanto o Raul. Botou Maciel e Trindade. Aí virou aquela água, né? E assim, deixa eu falar rapidinho. E venhamos e convenhamos. O Santa cresceu assim, mas não ameaçou, né? No final das contas, foi o final do jogo tranquilo. Não teve aquelas finalizações, tirando aquele chute que o cara deu por cima, foi de lado, não lembro, do Michael Jackson, talvez. Por cima. Não chegou. Foi de França. Michael Jackson deu uma... Foi de França. Inclusive, o único jogador que foi entrevistado pós-partida. Lamentável, assim. E vários assim, jogadores responsáveis pelo momento do Santa, que chegariam como potenciais salvadores para a equipe rival da gente,
e botaram um coitado de um menino para ter que dar uma resposta para aquilo que não tem resposta. O Santa Cruz hoje fez uma partida horrorosa. Com certeza, se existisse um corneta tricolor, os caras iam demorar 3 horas falando mal, não só da equipe, mas falando mal do cenário que eles têm para o futuro. É preocupante, não é problema da gente, é claro, mas é preocupante para eles, na minha opinião. E isso é o que deixa a gente ainda mais revoltado com o placar da partida. O Náutico foi responsável pelos 3 gols da partida. Pelos 3 gols da partida. O Náutico deveria ser responsável, no mínimo, por 6 gols hoje. Com relação a Djavan, ele era um dos caras mais criticados na Série B. E, para mim, tá fazendo um bom pernambucano. Ele tá fazendo ele hoje, com o atual elenco do Náutico, que a gente sabe as limitações que precisa melhorar. Para mim, ele é titular absoluto como primeiro volante do Náutico. Tanto que eu acho que precisa de um reforço para a Série B. Não, com certeza, isso aí é inquestionável. Não, ele tá falando do time do Pernambucano, cara. Ele não é o volante ideal para a Série B. Ele não é o dono do primeiro para ser primeiro volante da Série B. Ele mostrou isso ano passado. Mas para o time hoje do Pernambucano, ele é titular. E ele, quando estava em campo, a gente teve uma segurança muito maior ali na entrada da área do que depois que ele saiu. Quando ele saiu, por exemplo, Trindade, Maciel e Luiz Henrique não conseguiram dar metade da segurança na entrada da área que ele deu. Ele é um jogador limitado tecnicamente? Não dá para esperar que ele dê o passe em profundidade, que ele faça lançamento, que ele pace jogo. Mas a entrega, é raça. Ele não tem uma bola que ele vá de pé mole dividir. Que ele não chegue junto. Ele peca até muitas vezes por esse excesso de vontade. Ele fez uma falta na entrada da área ali no começo do segundo tempo, que ele deu um carrinho para bloquear um chute do jogador de Santa Cruz. Ele até peca por esse excesso, mas ele é um cara que evoluiu muito. E com o Haldane tá dando segurança ali, dentro da limitação do elenco. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu levo a sério, mas você disfarça. É sobre o Djavan. E respeitem. O Náutico tem tradições de ser campeão com o primeiro volante limitado. Foi com o Josa, foi com o Neguete, vai ser com o Djavan. Pode botem a 10 em Djavan! É isso, botem a 10, camisa 10 em Djavan. Enfim. Eu só acho que a gente precisa ter pelo menos um reserva, amigo. Nem que seja um segundo volante ou um primeiro volante. Porque Maciel e Luiz Henrique e Trindade, principalmente quando estão os 3 em campo, é o desande que foi hoje. Todo mundo viu. Agora, uma coisa que eu queria saber. Condições. Por que, porra, Matheus Carvalho não entra nunca? Sério mesmo. Porque ele não se chama Matheus Trindade. Tem mesmo de chance. Maciel tem o mesmo de chance. E Matheus Carvalho não entra nem com caralho. Porra, não é possível que Matheus Carvalho esteja pior que esses caras, não. Simplesmente porque nosso departamento físico não recupera ninguém. Pode ver aí. Inclusive, Carmona veio destruir a gente aqui na Arena em 2016, depois daquela lesão. A gente não consegue recuperar atletas, isso é um fato. Misericórdia. Bem, vamos agora falar o seguinte: na situação do Campeonato Pernambucano, com a vitória de hoje, o Náutico se classifica para a final. Como o Náutico terminou líder, né, do Campeonato Pernambucano, e ainda contam os pontos, né, para a questão de eventual vaga na Copa do Nordeste, o Náutico agora tem 25 pontos. E o Náutico, ele tem o direito, né, de jogar a final e decidir dentro de casa, né? Ainda estamos no impasse do Náutico decidir ou não a segunda partida na Arena de Pernambuco ou, né, no mausoléu de São Lourenço da Mata, mais conhecido, né? Ou nos aflitos. Vai depender muito da situação da restauração, né? Da drenagem do campo. E também do tempo, né? Como vai estar o tempo. Bem, o que é interessante é que hoje também teve outro jogo do Campeonato Pernambucano, né? Que é a galera ali do quadrangular da morte, do quadrangular da descida, né? Que está ali disputando o troféu de mais arrumadinho, que esse ano não vai ser do Santa, né? Esse ano, tudo indica, vai ser do Retrô. O Retrô está liderando aí, escapando. O Central hoje empatou com o 7 de setembro. Amanhã, junto com Sport e Salgueiro, né, vai ter vitória das Tabocas contra o Retrô, né? Para a galera aí que... Por que eu estou falando isso? Porque muitos times da capital, exceto o Náutico, eles se envolvem nessa parte também do quadrangular da morte. Né? Não é comum do Náutico fazer isso. Mas é importante aqui, eu estou trazendo informação, aqui é jornalismo sério, né? Então, assim, já vou aproveitar aqui para pedir dos rapazes uma opinião sobre quem foi o pior em campo no pique, viu? No pique, porque vocês já esculhambaram gente demais. É para ser objetivo. Caio, pontual. Quem foi o pior em campo? Corneta para quem? Olha, antes de falar da corneta, só fazer uma curiosidade aqui.
O Náutico jogou quadrangular da morte uma vez. E foi, curiosamente, no ano que o Náutico foi campeão. Que era um regulamento bizarro da época antiga do futebol pernambucano. O Náutico foi e disputou o quadrangular da morte no último turno, mas já tinha ganho o primeiro turno. Ele podia ser rebaixado e campeão ao mesmo tempo. Acabou escapando e foi campeão. Então, o Náutico, a rigor, também já jogou essa desgraça, mas quadrangular da morte, campeão só o Náutico. Em relação a... Mais uma frase, né, cara? Para o instigar o Birrubra, o único campeão estadual vindo do quadrangular da morte, centenário. Campeão do quadrangular da morte do campeonato. Cara, é pra se fuder, pô. Você ganha tudo. Ganha regulamentos sensacionais. A dizer meu amigo Thiago Mendonça, é o Náutico. É o regulamento da FPF. Coisa linda. Mas voltando para a corneta, primeiro eu quero deixar uma menção rosa para a displicência de Eric. Porque enquanto o jogo ainda não estava decidido, ele não fez porra nenhuma. E depois que o jogo estava resolvido, ele ficou de gracinha, querendo aparecer, brincando, dando drible desconcertante, massa tal. Mas enquanto a coisa ainda estava necessitada do Náutico ofensivamente, ele foi uma peça completamente nula dentro de campo. Menção honrosa, por quê? Porque minha corneta eu vou deixar para seu Hélio dos Anjos pelo motivo insistência com Alex Alface e as 5 mexidas dele foram 5 mexidas completamente lastimáveis. Você botar Trindade, botar Maciel, botar Luiz Henrique, Paiva e Giovani e passar impune, meu amigo, não tem como não dar corneta para outra pessoa, apesar de que eu sei que Diógenes, por contratar ou renovar esses caras todos, ele tem que ter uma menção honrosa também. Agora, Morcego, eu não dei para Eric por um motivo muito simples. Maciel, ele é a personificação do morcego. É o chupa-sangue. O cara personifica o chupa-sangue. Você quer saber o que é um jogador chupando sangue, um morcego tal, que só está sugando o time? Pronto, isso é Maciel, que foi nocivo. O gol do Náutico que o Náutico tomou foi totalmente culpa dele do início ao fim. E todas as vezes que o Náutico precisou dele em qualquer momento do jogo, ele foi completamente uma negação. Foi uma pessoa completamente morta. Um morto, um sono. Parecia que estava com sono, sei lá o quê. Então, assim, ele personifica o morcego, não tem como Eric tomar o posto desse cara. Maciel é o caso de que, assim, às vezes tem um pré-treino, né? Galera aí, Filipinho é bodybuilder, sabe do que eu tô falando? Cara extremamente malhado aí. Que, né, Filipinho? Que a galera toma o pré-treino, muita proteína, tal, não sei o quê. Eu acho que Maciel é um caso de um cara que toma clonazepam antes de jogar, viu? Porque ele entra muito relaxado, cara. Ele entra muito tranquilo. Ele é mais pesado do que sono de surdo. Já viu esse surdo dormindo? Já tentar se acordar surdo fazendo barulho? Não dá. Né? É que nem ele, pô. O cara é mais pesado do que sono de surdo. É brincadeira. Filipinho, quem foi o pior do jogo pra tu? Falta ódio a Maciel em campo. Não tem raça, não tem sangue, não tem... E já que tu falou de bodybuilding, inclusive, belos bíceps. Você ali deu uma contraída. Tá bem. Opa, coisa linda. Gordura, o nome disso. Ostentando essa belíssima camisa do Cerola e ressaltando ainda mais os seus bíceps. Camisa da sorte. Primeiro, Maciel poderia ser o morcego, mas eu vou dar para Eric porque ele ficou os 90 minutos em campo e ele sugou o sangue mais tempo. Os dois mereciam, porque Maciel é sangue zero, assim, 200 ml de café antes do jogo a ele, talvez desse uma ajudada, um pré-treino, tem umas coisas, porque não dá não. Agora Eric foi peça nula, inclusive no final do primeiro tempo, o Hélio dos Anjos já tinha dado no juízo dele umas 2 ou 3 vezes, ali foi até ressaltado na transmissão. Ele não conseguiu ser produtivo, ele deu um chute perigoso lá no segundo tempo, mas fora isso, nada assim em campo, não contribuiu muito não. E é um jogador importante para o elenco. Um jogador que poderia ter feito muito mais. Teve espaço para fazer muito mais.
Teve muito espaço na lateral esquerda lá do Santa Cruz para jogar e não conseguiu produzir. E a corneta vai mais uma vez para Hélio dos Anjos, porque não tem condições dele estar fazendo essas mudanças, professor Pardal. Metade do segundo tempo, 2-0 é placar de trouxa, todo mundo sabe disso, ainda mais em um clássico que a chave vira muito rápido. Um gol do Santa Cruz ali com 25, 30 minutos era uma pressão absurda, e ele trocou todo mundo do meio campo, botou o trio de jogadores que jogou contra o Sport, foi aquele pandemônio, botou Trindade de primeiro volante, que mais uma vez não fez nada, tirou de Djavan porque tinha amarelo, Trindade com 1 minuto e meio em campo deu uma juntada no jogador de Santa Cruz, completamente desnecessário, e levou cartão. O mesmo risco de expulsão que a gente tinha de Djavan no final do jogo, ficou Trindade até o final. Já que, se a ideia de Hélio foi essa, de tirar um cara para evitar a expulsão e prejudicar. Então não pode, pô. Até entendo tirar Vinícius, porque Vinícius estava morto. Chiesa, ok. Agora Giancarlo não era para ter saído. Para ter botado Luiz Henrique, que é outro cara que também sangue zero, precisa fazer vínculo ali, um contrato com o Hemop para botar umas bolsas de sangue para esses caras, porque Luiz Henrique e Maciel não dá para estar botando. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Diga lá, você manda. Sou apenas eu, Caio César, que grito, olha o ladrão para a televisão quando o Luiz Henrique tá na bola, ou essa loucura é compartilhada? Todos nós, eu acho, aqui, bicho. Pelo amor de Deus. Ele é displicente. Mas eu fico com medo de estar errado, entendeu? Pelos meus sentimentos. Então eu tô certo, né, rapaz? Então, beleza. Tiveram umas 2 bolas para ele travar no clássico decisivo e ele tirou o pé, porra. É um negócio impressionante, né? Ele tirou o pé na decisão. Aí você vê, já que a gente criticou tanto Chiesa, mas ressaltando, teve uma bola no meio campo, o jogador do Santa deu o carrinho e Chiesa entrou rasgando. Chiesa foi para travada. E já tinha feito 2 gols, ele tava ganhando o jogo. Então, tem que ter esse espírito, porra. Tem que botar ali o sangue na hora de chegar. Luiz Henrique não tem. Não ajudou na criação, porque teve uma hora que ele ficou fazendo a 10, não ajudou. Trindade não fez o primeiro volante e Maciel morto em campo. Então vai para a Ilha dos Anjos, que tá insistindo em peças sem fundamento. Até hoje eu não entendo porque Trindade entra todo jogo. Todo jogo Trindade entra. Eu não sei o que esse cara faz no treino para entrar todo jogo. Vai, Caio, faz uma intervenção. Há quem diga que Trindade era o terceiro reserva que nunca ia entrar, que era só para vestiário, não sei o quê. O cara entra todo jogo. E sobre Maciel, é o seguinte, o morcego da rodada poderia mudar para troféu Maciel da rodada, né? Troféu melatonina, para quem dormiu mais. Pra aproveitar agora aqui. Fal, quem foi o pior em campo hoje? Deixa eu dar logo um detalhe. Fal tem a melhor paisagem, né? O melhor cenário é o de Fal. Fal extremamente jungle, o cara entre samambaias, espadas e São Jorge, e trajando hoje uma excelente toalha. É com esse tipo de gente que a gente lida aqui, gente, no nosso programa. Por favor, Fal, mostra aí. Já botou um shortinho? Lamentável. Quem foi o pior em campo, Fal? Eu vou ser bem direto e vou explicar ao longo da conversa aqui. Para mim, o pior foi Hélio dos Anjos, apesar dele ter acertado no início da escalação. O jogo provou que ele acertou em tirar Rafinha e botar Brian, e Wagner, mesmo falhando, conseguiu se corrigir, correr atrás, e a defesa foi bem absoluta, tanto que o gol foi contra, numa bola que, se a gente tivesse em outra fase, podia ir para fora, podia ir na trave, o goleiro podia pegar. Mas foi no gol. Caio discorda de mim, acha que o goleiro podia ter pego. Eu acho plausível, não sei. Eu não sou nem defensor de Jefferson, nem defensor de Alex Alves. Para o nosso esquema, infelizmente, Alex Alves funciona melhor, porque Jefferson tem um péssimo chute e se sente muito acuado com bolas recuadas. Então, minha corneta vai principalmente para a Ilha dos Anjos, pelo momento que eu lembro bem, quando o quarto árbitro abaixou a máscara e gritou: sai o 9, 10 e o 11. Aí eu pensei, puta que pariu, né? Ele tirou Vinícius, Chiesa e Giancarlo. Giancarlo, que por mais que não tenha feito uma grande partida, não fez uma má partida, porque o time todo foi bem hoje, a gente foi absoluto na partida. Aí Chiesa, o cara que fez 2 gols e perdeu 2 gols assim que do tipo... Hoje eu pensei,
Porra, man, quando era para tu dar uma cavadinha, tu dá de lado, aí o goleiro tira. Na outra, não tinha nem goleiro, o cara consegue chutar para fora. Eu entendo o treinador ter tirado, a gente estava absoluto no jogo. Mas ele tirou os 3 melhores jogadores, não só da partida, como até agora da temporada. Chiesa, Vinícius e Jean Carlos. Então, o time mergulhou assim na qualidade técnica absurdamente. Maciel, não preciso citar mais aqui, né? Do tipo, vai ser minha menção honrosa de corneta, porque o cara me lembra, na verdade, Maciel e Matheus Trindade, os dois, na verdade, me lembram muito Davi, que teve uma boa fase no Náutico, mas Davi era aquele cara que inventaram que ele era 10, e aí ele armava como volante e defendia como meia. É exatamente Matheus Trindade e Maciel. Marcam com distanciamento social, só falta a máscara, não dão combate, quando chegam já estão atrasados, levam amarelo por besteira, tanto que Trindade entrou no jogo, acho que não deu 5 minutos, levou amarelo. Maciel não tenho certeza se levou amarelo, mas do jeito que ele joga, poderia ter entrado. E fazer uma menção honrosa positiva a Djavan, que eu estava comentando com o pai hoje, inclusive, que ele pode crescer muito, porque diferente de Luciano Totó, que roubava a bola e ficava desesperado, ele no mínimo toca para o lado, toca para trás. Então ele não faz grandes coisas, mas ele tomar a bola do adversário já é muitas coisas. E aí ele toca certo, mesmo que seja para o lado ou para trás. Às vezes ele dá uma bola do sufoco, mas comparado aos primeiros volantes que a gente teve nos últimos anos, com Josa na baixa, porque Josa na alta foi outra coisa, mas Josa na baixa, ele tem potencial para ser um grande jogador. O problema é que a gente não tem reserva nem para ele, nem para Haldner, que na minha humilde opinião, Djavan era para ser nosso banco de primeiro volante e de segundo volante, porque era para ser Haldner o primeiro e alguém de segundo volante titular. Temos que contratar. Será que contrataremos? Não sei. Essa diretoria demora muito para socorrer os pontos fracos do time. A gente tem que dar graças a Deus que esse Wagner encaixou aí e a defesa deu uma melhora considerável. Porque Ronaldo Alves sendo reserva é uma coisa, ele sendo titular é outra. E a gente sabe que pela vontade, pela saúde, o menino deve jogar a temporada muito bem. Se sair, vai ser por cartão amarelo ou expulsão. Vixe. E Camutanga muito bem, né? Assim, espero que ele jogue contra o Sport como jogou hoje, porque ele estava inteiraço, chegou muito antecipado em várias bolas. Mas, assim, nossos pontos fracos evidentes, infelizmente, é do tipo, como o pai disse, Chiesa foi o melhor e o pior em campo, porque era para a gente ter atropelado o Santa Cruz. E aí eu só queria dizer que em 2005 eu estava lá, e em 2010 eu também estava lá. E aí eu sei o que é perder um título ou uma classificação, porque você perde muitos gols na cara. E, assim, atropelar um rival é uma oportunidade que nenhum clube deve deixar passar. A gente tinha que ter atropelado o Santa Cruz hoje, porra. E aí Hélio dos Anjos foi o mais irresponsável nesse momento, porque quando ele recuou o time, a gente, assim, conseguiu fazer um gol contra, porque não foi uma bola foda, assim, foi um acaso. E depois o time conseguiu se dar sufoco, apesar de toda a nossa soberania no jogo. Assim, o Santa Cruz não chegou finalizando. Teve uma finalização que acabou indo para fora, então foi esse perigo. Mas poderia ter empatado o jogo. Imagina só, um jogo completamente decidido e ter sido perdido no final. E aí eu não tenho como deixar de mandar meu morcego, o sanguessuga da rodada, para menino Eric. Ele vem de um excelente início de temporada. Mas desde que começou esses jogos mais decisivos, assim, não lembro se contra o Salgueiro, porque já faz muito tempo, mas Afogados, Santa Cruz, Sport, ele está deixando muito a desejar. Não é a primeira vez que eu ouço o Hélio gritar na beira do gramado: entra no jogo, Eric. E aí ele ficou o jogo todo, no segundo tempo, quando a bola chegou, ele não produziu, nem para dar uma assistência ruim, nem para errar um passe, nem para errar uma finalização. Ele estava apagadíssimo. Bem, duas coisas que eu quero aproveitar para complementar aí a conversa dos amigos sobre o Corneta é o seguinte: o primeiro fato é sobre um fato meio que assustador, na minha opinião, é ver que os jogadores que estão demonstrando alguma evolução ou alguma manutenção de qualidade técnica e tática não são jogadores que vieram como reforços da equipe do Náutico, são jogadores que já estavam na equipe do Náutico, o que mostra mais uma vez uma falha perigosa de Hélio dos Anjos e da diretoria de futebol do Náutico em trazer reforços que, na prática,
não atenderam as expectativas para o campeonato pernambucano, certo? Esse é o primeiro ponto. Peraí, o pessoal está levantando dedinho. Outro ponto que é importante. O que eu quero ressaltar de falha hoje, de cornetagem, é a respeito de como o Eric foi um jogador que representou essa moleza sintomática do Náutico na partida de hoje. Uma vez que Eric já foi elogiado e muito no programa da gente aqui, Corneta Alvirrubra, por estar sendo um jogador que constantemente mostrava muita evolução, participação no jogo, muita determinação, um jogador que estava dentro do jogo. Embora tenha um jogador que tem aquelas características que, para uns, não é uma coisa muito boa, para outras pessoas, né, para outros torcedores, é um perfil bom também de jogo, que é o fato dele ser um jogador que leva mais para o lado, que tenta mais uma jogada de habilidade, uma jogada de efeito, mas que hoje Eric representou e muito esse desleixo, essa morosidade. Eu não quero falar menosprezo, porque o Santa é um rival, é uma equipe grande, embora tenha feito uma partida péssima hoje, mas houve momentos em que isso aconteceu. Então, por isso, a minha corneta de hoje vai para Hélio dos Anjos, nos 30 minutos, eram 30 minutos do segundo tempo, ele ter tirado os 3 jogadores tecnicamente mais importantes da equipe. Não houve nem um gap, não houve nem sequer um intervalo, né? Um em 5 minutos, outro com mais 5, outro com mais 5. Hélio dos Anjos, ele foi acreditando e creditando a essa equipe do Náutico que a gente tem hoje a responsabilidade de ter 2-0 no placar contra o Santa, um domínio, uma soberania certa de que ia fazer o Náutico ou fazer o terceiro gol ou terminar com 2-0, e a gente viu na prática que isso não existiu. O próprio Náutico foi danoso a ele mesmo, porque fez um gol contra aos 39 minutos, aliás, acho que 42 minutos. E foram 5 minutos de acréscimo. Então, a Hélio dos Anjos, na conta dele hoje, ficaram 8 minutos para o Santa tentar mais um gol. E não seria uma coisa impossível de acontecer, não. Porque o Santa só precisava alçar a bola na área, fazer uma técnica ali meio kamikaze, né? Que foi algo que até o pessoal da transmissão da TV falava. Não, você vai em busca do último recurso. E às vezes esse último recurso ele dá certo. Ele dá certo. Porque acontece, futebol é assim, né? Já aconteceu pro lado em favor da gente e contra a gente, no último minuto, dominando o jogo, dá uma merda grande. Então, para mim, a corneta vai para Hélio dos Anjos por essa displicência, que quando a gente fala que a equipe do Náutico é displicente, que Chiesa foi displicente ao perder o gol, ou que Eric é displicente por não ser objetivo, é porque tem um cara displicente na área técnica, muitas vezes. Né? Não vamos esquecer, o time é reflexo do seu treinador. Agora, é claro, devemos muita coisa a Hélio dos Anjos, mas ao mesmo tempo a gente tem que criticar o que tem que ser criticado. E como morcego da rodada, eu vou ficar com o Marcial, porque para mim é impossível o cara ter 20 minutos para jogar e, sei lá, em 3 minutos o cara morrer. Para mim isso não existe. Para mim esse cara precisa se tratar urgentemente. Pode ser asma, pode ser alguma coisa muito séria, e a qualquer momento esse cara tem um ataque cardíaco no campo, e eu não quero que isso aconteça no meu time, não. Agora eu vi que o pessoal ficou querendo falar. Fala logo aí para a gente poder chegar no nosso palpite. Ninguém vai falar mais nada, não? Então tá bom. Só, primeiro com relação a Camutanga, botou o idoso sem título no bolso. O camisa 9 idoso sem título do time do Canal tá no bolso de Camutanga. Anulou completamente qualquer coisa que Pipico tentou fazer em campo. O Gaúcho igual, viu? Não pegou na bola. Uhum. E nessa questão de jogadores que foram contratados e deram certo no elenco, o único que é titular é Wagner. Porque Alex Alves ele começa o jogo, mas ele é contestado pela torcida. Wagner foi o único reforço que chegou e assumiu a titularidade. E não tá recebendo... O único reforço. E é uma aposta para a contratação. Agora eu só queria aproveitar... O único que eu ainda boto a interrogação é Iago, porque jogou pouco tempo. Então a Iago ainda dá o benefício da dúvida. Tem esse ponto. Outra aposta. Agora, além disso, eu só queria frisar o seguinte. Hereda ele foi um jogador que entregou alguns ouros, como sempre, mas hoje ele parecia um torcedor do Náutico dentro de campo. O lance do primeiro gol foi lindo, a disposição, a raça que ele teve, a disposição. E aí, assim, quando a gente se critica e pede para botar no banco o menino da base, às vezes para preservar o próprio jogador, porque, assim, um Hereda, a gente sabe que ele tem potencial. Agora, uma pessoa, um jogador na má fase, no início de carreira, talvez um banquinho, ele ajuda a ter um centramento um pouco maior, tira a pressão, tira o foco em cima dele, ele trabalha melhor. Então, assim,
A gente tem que entender isso, que a gente critica, mas critica pensando na evolução do atleta, na evolução do clube, não é criticar por criticar. Ele pareceu um jogador do Náutico, a gente critica tanto, acho que vale a pena sim fazer esse registro positivo para a partida dele. Ele foi muito raçudo, muito disposto e foi importantíssimo no fim das contas, mesmo tendo falhado, como falha sempre, mas foi decisivo no lance de gol, tem que ter um registro positivo para ele, tá? Só o que eu queria complementar é que Brian, improvisado, conseguiu render mais do que ele numa partida que ele foi acima da média, porque hoje ele deu passe para gol, ele mesmo dando espaço, porque quando o Santa Cruz chegou, mas chegou mal, foi pelo lado dele, Brian conseguiu fechar ali, não sei como, assim, se acobertar com a dupla de volantes ou com a cobertura de Wagner, mas Camutanga também estava muito bem do outro lado. Quando o Santa Cruz chegou, foi pelo lado dele. E, assim, eu concordo com o Caio, que é do tipo, quando a gente pede para ele ir para o banco, não é porque a gente odeia ele, eu acho ele péssimo, não. Ele fez uma excelente Série C em 2019, mas ele fez uma péssima Série B em 2020 e não teve sombra. E aí, do tipo, o Brian tá pedindo um pouco de passagem. Agora, o meu medo é a diretoria se acostumar com o Brian jogando na esquerda e a gente não contratar nenhum lateral esquerdo, porque a gente tem que contratar um lateral esquerdo e um direito. E aí, ficar nessas insistências, nessas pardalices, a gente já sabe onde dá, porque a gente já viu esse filme. Mas isso de ter, como é que posso dizer, contratações limitadas por conta de folha, de salário, a gente sabe como é, mas a gente já chegou longe com times com peças pontuais. E a gente pode chegar de novo. A gente sabe o que é que precisa reforçar e tem que atacar de alguma maneira, minimamente. Minimamente esse meio de campo tem que ser reforçado, esse ataque tem que ser reforçado. O goleiro é indiscutível, assim, é unânime na torcida, por mais quem defenda Alex Alves, quem defenda Jefferson. E assim, eu acho que não tem parcela da torcida hoje em dia que defende Alex Alves. Mas assim, é indiscutível que nenhum deles é para ser o titular. É só porque Jefferson talvez estivesse no melhor momento. Essa fala de FAO é importantíssima, porque assim, a gente está na final, a gente fez uma boa campanha no Pernambucano, a gente pode ser campeão, mas a gente não pode se iludir. Esse time do Náutico, ele não é time para brigar por acesso na Série B. Ele precisa ser reforçado de média proporção para grande. Não dá para gente. Para mim, o risco de cair para a Série C é grande, não é de não subir, não. Hoje foi um jogo atípico. A gente manteve a intensidade do jogo quase que todo. A gente não tem como manter essa intensidade da Série B toda, não. A gente sabe. E aí não tem substitutos. Os substitutos, quando entram, acontece o que aconteceu hoje. E mesmo com taça, tá ligado? Se a gente ganhar taça, se a gente der volta olímpica, fizer o caralho, a gente não pode se iludir, não. Esse time não é time para fazer uma Série B, pelo menos, tranquila. Eu não olho para esse time para fazer uma Série B nem tranquila. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Se o Náutico pegar o Salgueiro, tem uma vantagem, inclusive, se perder o título. Sabe por quê? Porque o Náutico se perde para o Sport, o título, e principalmente se for do jeito que a gente sabe como normalmente é, com aquelas arbitragens nojentas, vai ficar essas muletas para a diretoria dizer que esse time dá conta da Série B e a gente vai perder umas 10 rodadas, se afundar na zona de rebaixamento para poder contratar, mexer, não sei o quê. Então, é melhor pegar o Salgueiro, porque se ou ganha título, ou vai ser perder para o Salgueiro por si só, já é suficiente para dar o choque de realidade. O Sport tem muita muleta. Tem a muleta de arbitragem, tem muleta de ser time de Série A, tem muleta não sei das contas, tem muleta do tabu, tem muleta da porra toda. Essas muletas vão fazer a gente custar várias e várias rodadas da Série B. Não, contra o Salgueiro das duas, mano. Ou é campeão, ou a gente vai se mexer desde cedo. Apesar de que realmente o fator Copa do Nordeste pesa contra, né? Mas assim, acho que se pegasse o Salgueiro, a gente ganharia o título. A gente poderia, inclusive... É complicado compensar em perder o título para o Salgueiro. Esse tipo de coisa eu deixo para o lado da Avenida Beberibe, a numeração do estádio realmente faltou a minha memória. A gente poderia, inclusive, já que ele precisa tanto de segundo volante, dar uma olhada para o Jordan do Afogados.
fez um bom campeonato. Saiu a história de que está negociando com o Santa Cruz, mas é um jogador interessante. É um jogador que vale uma aposta, porque não é um jogador de salário muito alto. Então, vale uma aposta ali para ser reserva da Série B. Bem, eu vou voltar com mais dois assuntos aqui para a gente terminar o nosso último bloco, né? Que é o seguinte: porque a gente sempre começa o programa dando notícia assim, quantidade de mortes de Covid, né? E é importante também a gente ressaltar, né, no nosso papel aqui de dar informação, a quantidade também de pessoas vacinadas, né, no Brasil. O número de vacinados no nosso país ele já chegou a 31,2 milhões, o que representa 14,7% por cento da nossa população. Só a título de informação aqui. Amanhã, Sport e Salgueiro decidem, né, o outro finalista. Quem será o outro finalista? Então, a gente vai para o nosso momento aqui, né, de palpite. E a gente vai ter que palpitar que nem foi no último episódio, que é quem passa e como vai ser a final. Mas eu vou fazer o seguinte, como a gente já vai se encontrar no próximo programa jogando, né, após a primeira partida da final, eu não quero, obviamente, o resultado dos dois jogos, eu quero o resultado do primeiro jogo da final. Então, eu vou começar com o Fal. Quem é que tu acha que passa, Fal, amanhã no duelo entre Sport e Salgueiro? E quanto vai ser a primeira partida? Que aí pode ser ou no estádio Salgueiro, rapaz, que eu esqueci o nome, rapaz, Cornélio de Barros? No Cornélio de Barros e na Ilha do Retiro. Mete aí. Na verdade, é jogo único, né, amigo? É só na ilha. Não, são dois jogos. Afinal, são dois jogos. Sim. Entendi, desculpa. Eu acredito que o Sport está no momento de reorganização e seja possível passar. Acho que vai ser um jogo difícil e o Sport ganha por 1-0. Mas nada impede que o Salgueiro surpreenda, como surpreendeu no primeiro turno, sabe? É um time que já entregou a Série D, mas os jogadores estão aí para se mostrar, né? Arrumar emprego até o final do ano, é uma semifinal, ganhar um Pernambucano, chegar na final. Tudo pode acontecer, mas eu acredito que o Sport passe. Vai fazer um jogo tranquilo, mas não acho que seja um grande jogo. Vai ser tipo o Náutico e Santa hoje. A gente foi absoluto, mas não foi um grande jogo. Era para a gente ter massacrado o Santa Cruz e não massacrou. E na primeira partida da final? Na primeira partida da final, na Ilha do Retiro, eu vou apostar no 1-1. A gente vai mostrar nosso poder de fogo, mas a gente sabe quais são nossas fragilidades, né? E o outro time tem novos atacantes mais rápidos, com mais qualidade que ano passado. E é uma defesa que dá muita bobeira. Então, acho muito difícil a gente passar ileso. Beleza. Filipinho, bate pronto. Quem passa e quanto vai ser o primeiro jogo da final? Cara, por mais que o Sport esteja num melhor momento, eu vou apostar no Salgueiro. Eu vou apostar na morte do futebol, nos pênaltis. Eu vou apostar no Salgueiro nos pênaltis. O Salgueiro fez uma campanha bem decente para um time que estava quase fechando as portas. Tomara, amigo. Para um time que estava quase fechando as portas aí às vésperas do Pernambucano, está fazendo uma campanha bem digna, bem decente. Os caras estão jogando, entre aspas, por prato de comida, estão querendo se mostrar, estão querendo arrumar contrato para continuar em atividade. Então, acho que o Salgueiro vai vir fechadinho. E o time do Sport não é um time muito criativo, então termina sendo um jogo complicado para o Sport. O Sport é um time que não propõe tão bem o jogo, então se o Salgueiro jogar fechado, segurando, pode engrossar. Então acho que o Salgueiro passa nos pênaltis. E se for clássico, é 2-1 Náutico no primeiro jogo. E se for o Salgueiro, no Cornélio de Barros, eu aposto no empate, porque no Sertão, a viagem, o Salgueiro vai jogar mais fechado. Vamos lá, Caio. E aí? Como é que é? Para mim, passa o Sport, apesar de eu não achar um absurdo a possibilidade do Salgueiro se classificar. Acontece esse tipo de zebra no futebol, mas assim, a tendência é o Sport classificar. E eu vou com o Fal, acho que vai dar 1-1 na final da ilha. Pensando muito pelo lado do torcedor, acho que é difícil não tomar gol e, enfim, aí vai o meu lado torcedor de que o Náutico vai conseguir fazer o seu e vai ficar por isso mesmo. Mas, assim, é por aí. Vou falar logo a parada aqui, o seguinte para vocês.
Vou ativar logo o modo anarco-rudre. Foda-se. Não costumo falar palavrão. Não, quero saber. Não olha assim para mim, não. Domingo que vem, no próximo domingo, de hoje a 8, como a gente gosta de falar na nossa terra, o Salgueiro vai ter a maior torcida de Pernambuco. Maior torcida de Pernambuco vai ser o Salgueiro. Certo? Mas vai ser uma secação pesadíssima, tá bom? E eu vou fazer pelas avessas, pelo contrário, e vai ser 1-0 pro Náutico no Cornélio de Barros, certo? Já vai levar para os aflitos, já festa. Timba, campeão, não quero ideia não. Agora, no jogo de amanhã, eu acredito que o jogo de amanhã, a morte do futebol, no caso, no velório, amanhã no velório, que a morte é depois que apita, né, pô? Quando o defunto não morre assim, tem que velar o corpo. Então, o velório vai ser nos pênaltis, o Salgueiro vai passar. E o jogo vai ser 1-1. 1-1, com o Sport fazendo gol no fim do jogo. Porque é assim. Agora, existe a lenda, vou aproveitar já a oportunidade, né? Que eu estou apresentando o programa, dane-se, né? Eu estou com o microfone no ar. Que, segundo o Caio e eu, temos a mística de que tá pintando o Náutico campeão em cima do Sport esse ano, viu? Tá pintando. Os eventos, eles dão toda a certeza. Você sabe, o Náutico geralmente é quem dá no Sport quando não vale nada, na hora do pega pra capar se lasca. Então, existe uma grande possibilidade de acontecer o inverso, e justamente quando não vai ter torcida em campo. Que são esses eventos extras, esses eventos paranormais, que conferem a um tabu a quebra dele. Então, eu não duvido dessa possibilidade, mas assim, no meu palpite, no que eu acredito que possa acontecer, o Salgueiro amanhã passa nos pênaltis e o Náutico sagra-se o campeão pernambucano já ganhando a primeira partida. E talvez empatando a segunda dos aflitos, não sei, nunca se sabe o que esperar do Náutico na decisão. Mas é isso, gente. O programa de hoje está acabando. Espero que estejam todos confortáveis dentro de casa, permaneçam em casa, não sejam irresponsáveis, tampouco egoístas contra as pessoas. Sabemos da situação, ela é crítica, sabemos da necessidade que cada um tem de conseguir o seu ganha-pão, de conseguir trazer alimento para sua família. Nós não somos pessoas inconscientes a tal ponto, né? Ou inconsequentes. Então, por favor, permaneça. Palavras finais, cara? Já sei, Caio levantou o braço. Vai ter imitação hoje, Caio? Senti, hein? Não. Hoje não. Hoje deixa a imitação. Deixa a imitação até porque estourou pra cacete, pelo que eu tô vendo, o horário. Mas eu queria só lembrar da beçada, né? Então já vai emendando aí. Pra mim. Eu pensava que era o Cucu, que a beçada é pra todas as mães, né? Mas é isso mesmo. Eu ia mandar beçada pra todas as mamães alvirrubras que estão curtindo o seu dia com a vitória do Náutico. Só tenho isso a dizer. O papai de Fala aqui aparecendo na floresta de Fala aqui, em meio às samambaias, comemorando aí mais uma vitória desse timbu cansado. Trouxe Serra Malta. Você veja, cara, atenção, pessoal da Ambev. Anuncia aqui, queremos vocês aqui, hein, gente? O programa Corneta Alvirrubra é um programa idealizado de forma independente, mas se quiser pagar, chega junto, estamos aí, tá certo? Mas enfim, aproveitando já o ensejo, o Caio já falou em nome de todos nós. A gente não tem problema nenhum de fazer jabá para a Ambev, recebendo aquele velho Pix e um pack de cerveja semanal. Tá só mandar um contratinho, é o velho contratinho. Meu amigo, se a Santíssima Trindade da Cevada, Belco, Glacial e Frevo aparece aqui para patrocinar, eu quero. E mando trazer para cá nos Correios, por FedEx. Enfim, nunca deixem vocês que são da nossa turma de primário de interagir com a gente através do Twitter, né? O @alvirrubracorne, com E no final, tá certo? Caio, com certeza quer mandar algum recado do Estiga Alvirrubra. Tá foda hoje, viu? Porque eu tô esquecido pra caralho. Ouço o Estiga Alvirrubra, o último programa de GVT explodiu por conta da semifinal. Tá massa, foi aquele dia. A gente fez uma recordação do ano que a bandeirinha de escanteio deu a maior quebra de internet da história de Pernambuco, né? Foi sensacional. E aí, assim, a gente botou vários gols da campanha, não só o jogo final, botou
o jogo que decidiu o turno lá no interior, botou o clássico que matou o futebol, botou o clássico que GVT explodiu. Então, assim, tá bem legal. E ainda teve uma semifinal, aquela semifinal que o Carlinho Bala meteu gol de cabeça, explodiu o GVT, explodiu o Velox na época, e ainda por cima ele se coroou, rei de Pernambuco e tudo mais e tal. Então, assim, bota para escutar esse negócio, que o negócio tá legal. E zicou o Náutico. Ele zicou o Náutico. A verdade é essa, ele zicou o rolê. Mas, assim, a gente tem que lembrar que na final vai ter outro Estica Alvirrubra especialíssimo, pensando na final do campeonato. E você que quer pedir gol, qualquer jogador, qualquer coisa, para a gente reprisar no Estica Alvirrubra, lembrar, mande sua mensagem, peça, que a gente vai, encaixa no nosso roteiro e bota. E, claro, quem tiver disponibilidade para mandar alguma coisa que não tem no YouTube e quer que a gente reprise, logicamente, está com o espaço completamente aberto, que a gente vai dar o crédito para você, tá certo? Vamos embora. Beleza, com a marca da exclusividade. Eita, amigo, tá falado. Com relação ao último Estiga, ficou do caralho. Vocês ressuscitaram o Itacuruba e o lendário Kelson, porra, que era meu atacante do... Não sei nem se é extinto ou se ainda existe o jogo do Brasfoot. Porra, o Itacuruba é quase minha terra, que a minha família é toda de Floresta, porra. E Floresta é vizinho. Péssimas cores. Antes de encerrar, Péssimas só cores, fazer inclusive no uniforme dele, péssimas cores. Uma homenagem, né, ao Santa Cruz. A gente tem que homenagear, porque 5 anos sem título, 4 anos na Série C, fora da lanterna da Copa do Nordeste, fora da Copa do Brasil desse ano, fora da Copa do Brasil do ano passado. Parabéns aí para a quarta força do estado, que a única coisa que comemorou esse ano foi a vitória do Sport sobre o Náutico. Então, parabéns aí para o Santa Cruz. Memorável ano, metade do ano 2021 deles. Eu posso... Meu Deus, eu já estou estourando o tempo, eu sei que eu tô. Eu sei que a gente hoje foi demais. É porque é motivo de festa, gente. Tá na final. Timba tá na final. Mas eu queria compartilhar com vocês uma postagem do Instagram em que o rapaz colocou assim: até o fim, mais com I, não é o suficiente para seguirmos em frente no campeonato. Eu queria que vocês fossem até o Instagram, se vocês puderem, da TV Coral Oficial, e vejam a resposta de um dos torcedores do Santa a respeito dessa postagem maravilhosa. Um momento de puro suco de ódio. Mas, enfim, não vamos tirar a onda com a nossa rival, já foi eliminado, já acabou, já era, né? E vamos falar agora é vida que segue para o Timba daqui para frente, né? E você que acompanha a gente no Corneta Alvirrubra, nunca deixe, né, de interagir com a gente, como eu já falei, e também de nos acompanhar através dos agregadores de podcast, como é o caso do Deezer, como é o caso do Apple Podcasts, como é o caso do Spotify, que é um dos mais famosos, né, da atualidade. E aí, nunca esqueça também que, se você não gosta muito dessas opções de agregadores de podcast, a gente também está no YouTube, né? Você pode ir lá, coloca assim, Corneta Alvirrubra, o último episódio já vai estar lá direto no feed, tá certo? E, bem, um abraço para todos vocês. Nos vemos. Vale mandar um prêmio para quem aguentar ouvir até agora. Não vale não, sabe por quê? Porque foi um dia normal, foi um teste de paternidade comum, e a obrigação do cara que é alvirrubro é escutar a gente falando mesmo as besteiras que a gente gosta. Eu só queria dizer que eu mando um beijo para amanhã, no Dia das Mães, e Náutico classificado, porque eu fui cortado aqui, porque já está todo mundo muito doido. Ó, eu falo muita honestidade. É um homem que usa toalha em meio às samambaias, a verdade é essa. Então, por favor, fica a dica aí, viu? O editor, estou olhando para o editor agora. O editor, por favor, coloca aquela trilha sonora nesse momento final, aquele Leonardo Sullivan, tá certo? Por favor, por gentileza, mãe, né? Eu já vou logo mandando, tô apresentando. Então, abraço para todos. Inclusive, essa época seria o Festival da Cereja, se não fosse pandemia, né? Seria hoje o último dia. Seria hoje o último dia da Cereja. O dia o quê? Da culminância, né? Enfim. Abraço a todos e a todas. Sigamos em frente e vamos em busca desse título aí para o nosso Timba. Tchau, tchau. Para mim sou grande, mas para ela pequenino. Sou adulto, mas pra ela sou menino.
Quando olha pra mim, seus olhos brilham, um amor feito de sonho, de alegria e de esperança. Se estou junto dela, sou criança. O mundo é muito mais bonito, sem pecado e sem perigo. E ninguém no mundo vai gostar de mim como ela gosta. Se eu estou errado ou certo, não importa. Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo. Na hora do prazer me lembro dela, mas na hora da tristeza e da saudade é meu abrigo. Por mim ela não mede sacrifícios. Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito. Acontece que ela é a minha mãe, e mãe é sempre assim. Mãe, palavra que Deus inventou, um anjo que à terra chegou, voando nas asas do amor. Mãe, palavra mais doce que o mel, talvez um pedaço do céu que Deus transformou em mulher. Se eu estou errado ou certo, não importa. Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo. Na hora do prazer me lembro dela, mas na hora da tristeza e da saudade é meu abrigo. Por mim ela não mede sacrifícios. Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito. Acontece que ela é a minha mãe, e mãe é sempre assim. Mãe,